E aí, gente, vamos falar sobre essas transformações no mundo no século XIX, calcadas nesse capitalismo crescente? Vamos lá. A matéria de hoje é imperialismo europeu e dos Estados Unidos no século XIX. Vamos pensar sobre essa expansão, então, imperialista europeia. Gente, para ser potência é preciso dominar. Quais foram as justificativas para essa dominação no contexto do século XIX? Bem, a primeira justificativa foi a justificativa econômica, né? Eu preciso do quê? Capitalismo crescente. Capitalismo, gente, lembra produção. Produção lembra consumo. Quanto mais produção, mais eu preciso de consumidor e vice-versa. Então, a primeira coisa que essas grandes potências dominadoras do século XIX precisavam era de mercado consumidor, matéria-prima e algum lugar em que eles pudessem fazer os seus investimentos, né? Que quando o dinheiro está sobrando, a gente precisa o quê? Investir, né? Então, esses são os três pontos que justificaram economicamente essa corrida imperialista do século XIX. O outro ponto é uma pseudociência. O que é pseudociência? Pseudo significa falso, né? Uma falsa ciência. O que aconteceu nessa época, gente? Os europeus, a partir das teorias científicas consolidadas, como por exemplo a teoria da seleção natural de Charles Darwin, aquela teoria que colocava a evolução das espécies, que as espécies elas evoluíam e as espécies que mais se adaptavam ao meio eram aquelas que sobreviveriam? Pois é, então, o que os europeus diziam? Eles se apropriaram dessa teoria científica para justificar a ideia de que o branco ele era mais evoluído. Por quê? Ele se desenvolveu mais, aí vem aquela noção, né? Aquela noção deles de que como a modernidade deles é certa, a modernidade dos outros povos é atraso, né? Então eles se julgavam superiores, né? Olha como é que a gente é, olha como é que a gente é moderno, olha como é que a gente evoluiu, olha como é que a gente desenvolveu os métodos de produção, olha como é que a gente modifica a natureza de uma forma muito mais evasiva, a nosso favor. Então a gente é mais evoluído que eles. Portanto, eu tenho o direito de colonizar esses povos, né? De colonizar os africanos e os orientais. Então, ele tá vendo como é que ele se apropria? Por isso que eu coloquei o título aqui como pseudociência. Nasce de uma justificativa mentirosa, né, científica, o preconceito, na verdade, o preconceito contra os povos orientais e os povos africanos. Na verdade, o que eles foram fazer lá não foi colonizar, o que eles foram fazer lá foi explorar, oprimir aquele povo, né? Explorou. Quem foi que explorou? Quem foram essas potências dominadoras do século XIX que empreenderam esse chamado neocolonialismo, né? O segundo colonialismo? Gente, a Europa, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, que fica um pouco para trás, vocês têm que entender isso daqui a pouco para entender as guerras mundiais, Bélgica. E quem foram os dominados, né? África, Índia, China e Japão, ok? Então, essa galera que eu acabei de citar, ela disputa a África como se a África fosse um bolo, cada um quer um pedaço, de acordo com suas necessidades e seus interesses. Eles se juntam na Conferência de Berlim, essas grandes potências europeias, para poder dividir a África de acordo com os seus interesses, sem levar em consideração absolutamente nada, nenhum aspecto da África, cultura, sociedade, organização. Se você for perceber o mapa africano, você percebe como que as divisões geográficas são linhas retas. Isso não existe, né? A África, ela tem uma lógica tribal. Então, não tem como, ao mesmo tempo que eles uniram tribos rivais no mesmo território, eles também separaram tribos. Então, causou uma completa desorganização da sociedade africana. A África é um continente riquíssimo, né? Riquíssimo. Lá tem o quê, gente? Lá tem petróleo, lá tem carvão, lá tem látex, lá tem
clima favorável, lá tem, então você consegue produzir lá bastante matéria-prima para os seus produtos, tem ouro, tem diamante, tem pedra preciosa, tem tudo, né? É um continente muito rico, o continente africano. Portanto, eles são sistematicamente vítimas de colonização ao longo da história, como a gente consegue perceber. E esses dois tipos de colonização, tanto a colonização lá, né, do início da Idade Moderna, que é chamada colonização mesmo, né, colonialismo, e esse colonialismo que a gente está vendo agora no século XIX, que a gente conhece também como neocolonialismo, que é o novo colonialismo, está especificado aí nesse quadro da página 44, que eu vou ver se eu coloco ele aqui, em que mostra as principais características, os principais pontos do colonialismo europeu do século XVI e do neocolonialismo no século XIX. Aí você vê, olha, quem foram as pessoas que patrocinaram, quais foram as fases do capitalismo. Você percebe que no colonialismo do século XIX era o mercantilismo, né, que movimentava as relações econômicas entre Europa e América, de exploração, né, da metrópole na colônia. Já no neocolonialismo, nós já temos um capitalismo financeiro monopolista, que é isso que a gente vê, são as potências correndo atrás de dominar o mercado, né? Cada uma querendo dominar mais do que a outra, e é isso que é a corrida imperialista. E os objetivos de um, o objetivo de outro, então vale muito a pena dar uma olhada nesse quadro. Bom, moderno é bom, aliás, ou é ruim? Bem, os europeus, eles foram levar a modernidade para a África e para o Oriente. Mas quem pediu? Quem pediu? Ninguém pediu. É interessante perceber como que esses valores, né, como a modernidade se impõe ou é imposta, né, por essas potências como se fosse algo necessário. Então, os europeus, eles modernizaram a África, né? Modernizaram o Oriente. Mas como que aconteceu isso? Gente, eles construíram ferrovias, eles construíram estradas, portos. Então, eles levaram novas construções, uma modernidade para aquele lugar. Claro que eles ganharam com isso, né? Acabava que eles emprestavam dinheiro para fazer essas construções, né? Então, para eles, aquilo foi um investimento, na verdade. Ao mesmo tempo, eles impediram as atividades artesanais, de agricultura daquele povo. Então, além de minar o sustento daquele povo, que eram as suas atividades, né? Que eles já realizavam ali, que inclusive é a lógica daquele lugar, ainda a lógica econômica daquele lugar, que era agricultura para subsistência e tudo mais, eles ainda colocam eles na dependência dos produtos europeus, porque já que eles não produzem, eles têm que comprar de fora. Então é aí a raiz da dependência da África, por exemplo, com o resto do mundo. E a gente consegue muito notar isso hoje em dia, inclusive nesse contexto de pandemia, em que a África, a gente vê notícias o tempo todo falando da Organização Mundial de Saúde, preocupada com o envio de vacinas para a África. Por quê? A África é totalmente dependente, né? Não toda a África, né? Porque tem partes muito ricas, mas também, principalmente a parte mais pobre da África, é muito dependente das exportações, muito dependente dos produtos que a Europa vende, eles compram até a cultura da Europa, né? O que obviamente causa uma completa desestabilização do continente, e isso tem raiz nesta época, desde a época da colonização e vem até hoje. Vamos ao caso da Ásia agora. Gente, na Ásia não foi diferente. Índia, China, Indochina também foram alvo do imperialismo e também considerados inferiores em relação à Europa, né? O que eles queriam de lá? Mesma coisa, mercado consumidor, no caso da China, mão de obra e produção de matéria-prima, no caso da Índia, um ponto estratégico no território, no caso da Indochina. Indochina é onde é o Laos, Vietnã hoje, né? Então, praticamente os mesmos pontos que eu já falei até agora. O que as potências, tudo isso, todos esses pontos que eu falei são ligados às necessidades dessas potências dominantes de ampliar ainda mais a sua dominação capitalista no mundo inteiro. É disso que eles precisavam.
Mas, gente, vocês têm que ter atenção com uma coisa: não ficou todo mundo parado esperando a Europa dominar sem fazer nada, sem resistir. É claro que não. Houve sim resistência, principalmente guerras civis que também desestruturaram aquelas sociedades, colocaram uns contra os outros dentro do próprio território. A Guerra dos Cipaios na Índia, a revolta do ópio, a Guerra do Ópio na China e outras resistências também na África. O Japão é um caso, o Japão, vou falar dele aqui agora, porque ele é um caso muito interessante, né? Ele resistiu ao mesmo tempo que ele teve uma abertura. O Japão é um país muito tradicional, oriental, né? Então, o que que eles fizeram? Eles mudaram eles fizeram uma estratégia política, econômica para ter uma certa abertura ao Ocidente, porque a modernidade já estava batendo a porta e essa questão do século XIX, por fim, todos têm que se posicionar frente a essa modernidade, essas potências dominadoras passam como um trator, né, em cima de todo mundo. Então o Japão, percebendo que essa modernização é algo que iria acontecer, eles fazem isso um pouco mais, eles investem em situações mais pensadas para diminuir essa dominação, mas mesmo assim é inevitável e conversa no Japão nesse momento esses dois Japãos, né, vamos dizer assim, que é um moderno junto com o tradicional, mas que também acaba levando à ocidentalização daquele povo e das suas características orientais. Então, gente, assim eu encerro essa aula de hoje e eu espero que vocês tenham percebido essas mudanças do século XIX e como, o mais importante, é entender como que essas potências estão se organizando nessa corrida, como que isso está se tornando uma disputa. E é essa disputa que vai levar a consequências trágicas, como além da própria dominação, da colonização. Posteriormente vamos ter aí as guerras mundiais e outros conflitos. Gente, eu quase me esqueci dos Estados Unidos, sério. O imperialismo dos Estados Unidos, vamos lá. Vocês acham que os Estados Unidos se encaixa nos dominados ou nos dominadores? Acho que vocês já sabem, né? Obviamente nos dominadores. Gente, os Estados Unidos, lembrar da colonização deles, que eles começaram a colonização pelas 13 colônias a leste? Então, a expansão dele no século XIX foi tanto interna, conhecida como Marcha para o Oeste, em que eles vão dominando os outros territórios para constituir o território dos Estados Unidos que vocês conhecem hoje, quanto externa, que é quando os Estados Unidos lançam o seu domínio através da economia, cultura, modos de viver na América. Então foi uma expansão interna e externa, no sentido de dominação da América. Você tem que entender que existem justificativas também para essa expansão. Vocês lembram que eu tinha falado no caso da Europa, da ciência, que eles usam a ciência, se apropriam da ciência? No caso dos Estados Unidos, eles acreditam no destino manifesto. O que foi o destino manifesto? É um direito dado por Deus, ou seja, é um direito divino de expandir-se, de aumentar os seus territórios. Então, essa é uma das justificativas para a expansão dos Estados Unidos no século XIX. A outra justificativa é conhecida como doutrina Monroe. Na doutrina Monroe, os Estados Unidos ele substitui, uma vez que a América já estava se livrando dos laços coloniais com a europeia, ou seja, uma vez que a América estava se livrando do domínio da Europa, os Estados Unidos entra dominando no lugar da Europa e não deixa que nesse contexto do neocolonialismo nenhuma potência europeia domine a América, como aconteceu naquele colonialismo lá atrás, que eu já coloquei no quadro aqui do século XVI. Então é uma substituição. Ele fala, já que alguém vai dominar a América, os domínios americanos,
não vai ser mais o europeu. Nós vamos na frente e vamos dominar a América na frente. Isso, gente, é verdade, porque eu vejo isso nos meus estudos, inclusive sobre educação aqui no Brasil, como que os Estados Unidos investiram no Brasil, na educação brasileira. Dinheiro mesmo. E é claro que investe, que é um retorno, né, gente? E que retorno é esse? O domínio financeiro, cultural, né? Acaba que nós vivemos o nosso modo de vida é inspirado no estilo americano, já notaram? Então, com a doutrina Monroe, a América ela cai na dependência dos Estados Unidos, no seu domínio. E é esse um dos principais ambientes de domínio dos Estados Unidos no século XIX, nesse contexto de imperialismo.